Uma pesquisa da Genial Quest pediu a opinião da população de 40 municípios do Rio de Janeiro sobre questões pós-mega operação contra o crime organizado. Vamos ver. De acordo com o levantamento, 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. 10% se dizem contra. 72% defendem enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas. 23% respondem ser contra a mudança. Quando questionados sobre proibir saidinhas, mesmo para aqueles com bom comportamento ou que tenham cumprido maior parte da pena, 53% se dizem a favor e 42% contra. Apenas 24% apoiam facilitar a compra e acesso a armas de fogo. A Genial Quest separou os entrevistados por grupos políticos. Quando questionados sobre enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas, aqueles que se dizem lulistas se dividem em 49% a favor e 51% contra. De esquerda não lulista, são 36% a favor e 57% contra. Apontados como de direita não bolsonarista, se dividem em 95% a favor e 5% contra. Os intitulados bolsonaristas são 91% a favor e 9% contra. A proibição das saidinhas também mostra opiniões diferentes. 32% dos lulistas e 39% daqueles de esquerda são a favor. Já do outro lado, 74% daqueles que se dizem de direita e 65% dos bolsonaristas apoiam a proibição. A mega operação no Rio de Janeiro recolocou no debate a possibilidade do emprego das Forças Armadas para atuar na segurança do Estado, por meio da decretação de garantia da lei e da ordem. A pesquisa perguntou aos entrevistados se o governo deve decretar uma GLO, como aconteceu em 2018. 59% disseram que sim, 38% disseram que não, 3% não souberam ou não responderam. O questionamento sobre a GLO foi separado por moradores da capital e de outros municípios do estado. Na cidade do Rio de Janeiro, houve empate técnico daqueles que se dizem contra e a favor da decretação da GLO, 47% a 50%. Na Baixada, por exemplo, a diferença é grande, com 74% sendo a favor do decreto e 24% sendo contra. A maioria absoluta, de 94%, disseram que concordam com a instalação do escritório de emergência criado pelo governador Cláudio Castro, junto com o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, um dia depois da mega operação. A pesquisa avaliou outras propostas, como o uso de câmeras pelos policiais. A ideia é apoiada por 81%. 58% são a favor da adoção de pena de morte para quem comete crime grave. 4% dizem que não concordam e nem discordam. E 32% são contra. A famosa frase "bandido bom é bandido morto" divide opiniões. Ela é apoiada por 51%. 42% discordam da afirmação. Outro tema polêmico é a legalização das drogas. Para 59%, a proposta não resolveria o problema da violência. 34% acreditam que resolveria. Questionados sobre se líderes de facções ajudam a eleger deputados, portanto dificilmente são presos, 82% disseram que concordam com a afirmação. 11% discordam. Para 78% dos entrevistados, o problema é que a polícia prende e a justiça solta. 17% são contra essa afirmação. Outra afirmação polêmica que fez parte da pesquisa foi que facções só controlam o Rio de Janeiro porque as autoridades não fazem nada. 77% concordam, enquanto 15% discordam. A pesquisa apontou que a operação policial da última semana aumentou a confiança na Polícia Militar. Em novembro de 2023, a confiança era de 65%. Agora, o nível subiu para 72%. Porém, a confiança no Poder Judiciário registrou queda, de 67% para 61% no mesmo intervalo. As Forças Armadas continuam com alto nível de confiança, com 83%. A Quest ouviu 1.500 pessoas em 40 municípios do estado do Rio de Janeiro, entre os dias 30 e 31 de outubro. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
E sobre esse assunto, eu converso agora com o Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Olá, Guilherme, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, Daísa. É um prazer falar com você e todos os telespectadores do Hora News. Vamos lá, Guilherme. Vocês ouviram 1.500 pessoas em 40 cidades. 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. Vamos começar a nossa conversa da seguinte maneira. Nós queremos saber, assim, se as opiniões, elas são diferentes, dependendo da classe social, da escolaridade, a região onde vivem. Quem são essas pessoas que vocês entrevistaram neste levantamento? Daísa, essa pesquisa foi realizada em todo o estado do Rio de Janeiro, então incluindo não só a cidade, a região interior, e seguindo, obviamente, os padrões todo demográfico no estado do Rio de Janeiro sobre a população fluminense. Essa pesquisa mostra uma alta aprovação da operação, uma avaliação da população de que ela foi bem sucedida e uma série de indicadores, digamos, que a população fluminense busca a linha mais dura no combate ao crime, com leis rígidas e também com punição muito firme aos criminosos que participam de crime organizado. Quando a gente abre esse dado para ver como os grupos demográficos ou grupos geográficos, né, diferentes regiões do estado, o que a gente vê tem alguns indicadores que não tem muita diferença, né? Quando a gente fala de 70%, 80%, é quase como a gente chama isso muito mais perto de um consenso do que de uma divisão. Agora, quando a gente olha para fatores ali com 60%, 50%, a gente começa a ter divisão demográfica nas opiniões. Especificamente, homens tendem a ter opiniões mais duras, né, de aprovação à operação e de políticas públicas de punição mais duras do que as mulheres. Outro resultado as pessoas com escolaridade mais alta tendem, na verdade, a preferir políticas públicas menos duras, menos rígidas, do que a população com escolaridade mais baixa. Então, esse é um outro fator que explica a diferença em opiniões. E, por último, a questão política, né? Como a gente viu aí num dos gráficos, existe, por exemplo, a frase bandido bom é bandido morto, ou mesmo na questão da PEC da segurança, que aí é uma proposta do governo, a gente vê divisões entre os grupos mais de esquerda e mais de direita. Então, esse é um outro fator que em algumas das propostas para combater o crime ou punir, né, quem já foi preso, a gente começa a ver divergência política. Ótimo. Agora sim, vocês entrevistaram então 1.500 pessoas. Foi face a face? Vocês levaram, era um questionário que as pessoas respondiam. Qual a idade dessas 1.500 pessoas? Dividido entre homens e mulheres? Como foi? Perfeito. A divisão demográfica segue exatamente como a população indicada pelo IBGE, então, geralmente 52% de mulheres, 48% de homens, e a faixa etária a gente entrevista fluminenses, aqui, cidadãos brasileiros, a partir de 16 anos, porque eles já podem votar, até chega muitas vezes a ter respondentes de 100 anos de idade que a gente consegue, e aí segue uma distribuição das faixas etárias da população. Só para ressaltar também, acho que isso é importante, quando a gente olha para alguns temas, a gente tem visto que os jovens têm opiniões tão conservadoras em relação à segurança quanto a população de idade mais elevada, né, as gerações mais antigas. Então, acho que isso é um resultado também importante, que não existe esse gap tão forte, por exemplo, entre gerações quando o assunto é segurança pública. E a pesquisa mostra uma divisão ideológica muito forte entre eleitores de direita e de esquerda. Como que vocês interpretaram essa polarização, Guilherme? Quando a gente fala de polarização, né, no enquadramento que a gente faz hoje em dia, a gente chama de 5 categorias. É muito interessante porque, obviamente, a esquerda ela tende a seguir as propostas do governo e tendem a ser mais, digamos, progressistas de forma geral. E aí, quando a gente fala de segurança pública, eles têm, digamos assim, as propostas da esquerda tendem a ser de mais educação e medidas preventivas e menos punitivistas. Só que chama a atenção um fator muito interessante. Dentro da esquerda, os eleitores se identificam como lulistas, ou seja, que gostam muito do presidente Lula, e são pessoas mais pobres,
têm opiniões, sim, mais ligadas ao governo, menos putivistas, mas não tanto como um outro grupo da esquerda, chamado esquerda não lulista, a gente chama. Esse grupo é o grupo mais progressista, é o grupo que muitas vezes é muito mais à esquerda do que os próprios lulistas. Agora, quando a gente olha para a direita, né, a gente divide entre os bolsonaristas, aqueles que se identificam com o ex-presidente Bolsonaro, e uma direita não bolsonarista. Dentre esse grupo da direita, tem menos divisão do que na esquerda. E todo esse grupo mais à direita, que acaba sendo um pouco mais da sociedade de direita, nesse caso, tem opiniões muito mais punitivistas, desde pena de morte, mas também de leis mais rígidas, acabar com a saidinha. Então, a direita tem uma opinião, digamos, coesa entre os grupos de direita e sempre mais punitivista do que a esquerda. E, Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre operação e governo. Por exemplo, o apoio à operação, como você disse há pouco, é mais alto na periferia ou em regiões de classe média? Isso foi explorado na pesquisa? Sim, a gente faz alguns recortes e um deles a gente faz recorte de escolaridade e renda. Então, é muito interessante como as pessoas com escolaridade e renda mais baixa são tão a favor ou, dependendo da pergunta, mais a favor da operação do que a renda mais alta. Então, é importante a gente estar olhando justamente para as pessoas de renda mais baixa, porque elas tendem a ser mais afetadas por morar em regiões mais vulneráveis, seja de milícia, mas também comandadas por facções criminosas. Então, é importante estar olhando para esse dado, porque ele mostra que a população mais afetada, tanto pelo crime e depois pelas operações, de novo, por região de conflito, também tem opiniões muito favoráveis à operação do Estado, à iniciativa do Estado de combater e também sustentando opiniões favoráveis à operação, apesar, né, de todo o conflito e das mortes que as operações podem trazer. Então, é importante estar olhando para esse dado e a gente mostra, né, a pesquisa mostra como há, sim, uma grande maioria de aprovação, de avaliação de sucesso entre pessoas com renda mais baixa, mesmo na cidade do Rio de Janeiro. A aprovação de Cláudio Castro subiu 10 pontos após a operação, enquanto a de Lula caiu. O Instituto vê isso um efeito imediato da cobertura da imprensa ou uma tendência já consolidada de fortalecimento de pautas de segurança pública fluminense? Há uma comparação com outras pesquisas? Essa melhora na avaliação do governador Cláudio Castro, ela, de certa forma, é esperada. Quando governadores do Rio de Janeiro fazem operações desse tipo nas últimas décadas, eles têm se beneficiado de melhora na avaliação. Então, não é só do Cláudio Castro. De novo, isso também aconteceu quando ele já era governador, mas também a gente tem casos de governadores anteriores que melhoraram a avaliação. Isso acontece porque a população vê uma necessidade de iniciativa do governo e vê como positiva operações desse tipo. Então, ficou muito claro essa melhora muito rápida da avaliação do governador Cláudio Castro por conta dessa operação. O governo Lula, a gente viu uma oscilação dentro da margem de erro, que também é esperado, né? Foi uma operação dentro do Rio de Janeiro, que não envolveu uma decisão junto com a Polícia Federal, tem lá digamos, um conflito e agora também uma cooperação entre o governo federal e estadual, mas o governador Cláudio Castro claramente se beneficiou. Acho que nem sempre o governador pode operar, né, tomar decisões apenas para ganhar popularidade, especialmente quando a gente fala de segurança pública, mas é inegável que esse tipo de operação traz uma mobilização favorável ao governador por estar lidando com o principal problema do Estado. A gente tem uma pesquisa que 71% dos fluminenses, né, dos moradores do Estado do Rio de Janeiro, dizem que o principal problema do Estado é a segurança pública. Para a gente ter uma comparação, esse valor é muito menor no estado de São Paulo, muito menor, né, no Paraná, em Goiás, isso não chega nem a 20% nesses estados. Então, no Rio de Janeiro, o tema da segurança e as iniciativas, né, da polícia, do governador, são muito bem vistas pela população. Sem dúvida, a segurança pública é o ponto principal da campanha eleitoral de 2026. Agora, Guilherme, é o seguinte, a GLO continua sendo aprovada pela população do Estado. 59% defendem que o governo federal deveria decretar uma GLO, como aconteceu lá em 2018. Existem diferenças aí de apoio entre os moradores da cidade do Rio de Janeiro e de outras regiões do Estado?
Esse resultado, ele chama muita atenção, porque se a gente vê uma maioria, né, 59% a favor da GLO, ou seja, que o governo federal, que o presidente Lula, né, tome um decreto para tomar, digamos, a responsabilidade pela segurança pública no estado, o que a gente vê é que tem uma diferença muito forte entre a cidade do Rio de Janeiro e o resto do estado. Especificamente, né, os cariocas dentro da cidade do Rio de Janeiro, eles se dividem. A gente vê que metade é a favor, metade é contra uma GLO para o Estado. Quando a gente vê a Baixada, né, que a gente está falando de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, ali a opinião favorável à GLO fica muito mais forte, né, 70% passa a ser a favor, e aí já no interior do Estado, nas outras regiões, também é na casa de 65% para 70% essa posição favorável. Então, é um estado interessante porque quem seria mais afetado são os cariocas, ou seja, dentro da cidade do Rio de Janeiro, e eles se dividem. Então, não é tão forte essa opinião. E o resto do estado, já olhando, né, um pouco distante o problema, né, não é onde eu moro especificamente, mas muito mais a favor. Então, essa decisão, se vier o caso, mas mesmo as conversas entre o governador e ministro da Justiça, presidente da República, acho que é importante avaliar como, né, o morador da cidade do Rio de Janeiro não é tão a favor como o resto do estado, em termos quando a gente fala de GLO. E, Guilherme, tem um número que chama atenção, né? Porque 94% dos entrevistados concordam com a implantação aí de um escritório de emergência para combater o crime organizado. É um número bem alto, 94%. É muito alto. Isso praticamente é o consenso, né, na população, e acho que é a melhor notícia para o governo Lula nesse caso, porque a gente tem resultados que mostram que a população tende a ser muito mais punitivista, tende a ter opiniões que vão contra o que a esquerda e o presidente Lula propõem no tema da segurança pública. Mas a iniciativa de criar, né, esse escritório de emergência, juntando o governo estadual e governo federal, ele é altamente aprovado pela população. Então, é uma iniciativa muito positiva. Acho que é o caminho, né, mostrando que o governo federal, ao participar da questão da segurança pública no Rio de Janeiro, especificamente dessa crise, deve fazer isso dentro desse escritório junto ao governo do estado. Vários pontos que vocês analisaram, a frase famosa, né? Na verdade, bandido bom é bandido morto, divide opiniões. E ela foi apoiada aí, olha, por 51% dos entrevistados. E na opinião dos cariocas, Guilherme, legalizar as drogas não resolveria o problema da violência. É isso? É isso mesmo, isso é um daqueles indicadores importantes para a gente ver como a população pensa políticas de combate ao tráfico de drogas. Então, a legalização, que é uma proposta não só brasileira, no mundo, a descriminalização, não são bem vistas pela população, né? A população não acredita que legalizar a droga traria bons resultados. Em compensação, o que a gente vê é que, apesar de uma divisão, a população tende a ser mais punitivista, né, a dizer, olha, bandido tem que ser tratado como bandido. Então, a frase, né, tradicional na política, bandido bom é bandido morto, ainda que divida, tem 51% de aprovação à frase. Que, de novo, é um grande indicador de como a população tende a preferir políticas públicas, uma ação da polícia mais punitivista, mais rígida e menos, digamos, pautada por medidas mais sociais ou medidas com mais cautela. Então, a preferência pela punição, pela lei mais rígida é bastante clara na opinião pública. E nós repercutimos aqui no Hora News os dados, então, da pesquisa Quest aí com Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Guilherme, eu quero te agradecer muito, muito obrigada por todas as suas informações e volte sempre aqui no Hora News. Foi um prazer, Daísa. Até a próxima. Até a próxima.